Salve, salve, embaixada! Tô aqui com o Vitor para comentar o pós-jogo aqui de São Paulo e Ceará. E aí, Vitor, o que você achou aí desse jogo, cara? Estreia do Rogério Ceni, mais um empate, sexto empate seguido. Primeiro aí, nossos agradecimentos aí aos nossos parceiros. Boa. Cheetos Distribuidora. E Projetar Uniforme. Projetar Uniforme aí, que ajudou a gente com as camisetas. Vamos lá. Puta, mais um empate, né, Rafa? Sim. Mais um empate. A gente não esperava esse empate, até pelo volume de jogo que o próprio São Paulo criou mesmo. A gente daqui a pouco vai entrar um pouquinho mais na questão de técnica aí, de troca, né, porque a gente entra mais de jogo mesmo. Foi um jogo muito volumoso pro lado de São Paulo, muito criativo na questão de tipos de jogada, porém ainda faltou a nossa armação no meio campo, a inteligência no meio de campo e a última definição ali foi bem... Pecamos muito, a gente pecou demais nessa última definição. Pelo menos foi o que eu tive, assim, um geral do jogo. Sim, no início do jogo a gente teve dois sustos, né? O primeiro, não sei se foi o primeiro, foi o segundo, mas a possível expulsão do Miranda, naquele lance lá de cotovelada ali no cara, por sorte o VAR chamou e a gente ficou naquela, vai ou não vai, vai ou não vai, deu amarelo. E o gol do Ceará, que foi um chute, cara, que ele nunca mais vai acertar na vida, né? É um achado. E hoje, de novo, vou conseguir fazer um bom jogo, né? Exatamente, eu ia emendar justamente isso aí. Jogou muito bem, ele foi conciso. O jogo anterior ele também foi bem, eu ainda acho que ele começou mal no primeiro tempo, teve alguns sustos que não precisavam, mas nesse jogo ele fez algumas defesas. Aquela defesa, cara, que a bola foi tirada na linha, pegou no travessão, cara, que... Até a gente ficou em dúvida. Jogo pra cardíaco, foi contra o Ceará, mas foi um jogo emocionante. O Ceará achou poucos lances ali pra pressionar a gente, porém os poucos que eles acharam foram eficientes, que foi o do gol, e aí teve os lances do Vô, quer dizer, então eles bateram no gol, acho que até melhor que o time de São Paulo mesmo, que arriscou muito mais, mas não foi tão efetivo assim. E o gol de São Paulo foi por questão de pressão mesmo, acho que de volume de jogo, uma hora ia sair aquele gol. Mas eu acho que um gol foi pouco, deveria ter saído mais. E vamos pular um pouco e vamos falar desse gol. Que gol, que cara que acredita na bola, o cara que vai atrás. A bola veio, quando o goleiro rebateu, ele já tava lá na cola do goleiro, já deu aquela tiradinha e matou. Ó, Caleri, continua desse jeito aí, cara. A gente tá precisando desse foi o Caleri que a diferença. torcida pediu, que a galera esperava, e tá sendo. O Caleri tá sendo esse jogador. A gente até comentou, o que tá faltando pro Caleri, a gente acredita, é que é aquela inteligência que ele tinha quando ele veio na primeira fase de São Paulo, que ele tinha a inteligência do Pato jogando bem o Ganso jogando bem, que ele não precisava falar onde que ele tava ou esperar a bola. Ele virava as costas, corria e esses caras distribuíam a bola pra ele. Hoje não. Hoje, essa segunda fase dele no São Paulo é muito, ele tá esperando a segunda bola ou ele conseguir alguma coisa e chutar pro gol, então ele não tá tendo aquela inteligência que vem do primeiro e segundo volante, do armador querendo jogada pra ele, isso que não tá tendo no São Paulo hoje. Pra resumir, ele percebeu que tá num elenco limitadíssimo e que vai jogar por uma bola e ele vai brigar por ela até a morte. Só que mesmo assim ele não tá deixando de fazer o papel dele, né? Exato. Porque o gol hoje deixou muito claro isso, aquela que ele chuta, ele vê que vai no goleiro, mas mesmo assim ele ainda vai, antes do goleiro defender, ele vai pra cima do goleiro, porque, putz, vai que sobra, e sobrou, em vez de ele chegar a meter no pé, o que provavelmente Luciano faria, provavelmente... Que fez durante o jogo. Provavelmente o Éder também faria. Ele teve a tranquilidade de chegar na segunda bola, tirar do goleiro e daí fazer o gol. Eu mesmo até fiquei em dúvida, demorei alguns segundos pra comemorar o gol, porque eu achei que poderia ter feito falta no goleiro. E não foi. E vamos lá também, né? O goleiro deles também deu trabalho, hein, Rafa? Cara, o Richard, eu até comentei com você, cara, é um cara que poderia estar no nosso clube, talvez como um reserva ali, desfalcaria o PR fácil, cara. Sim. Tava em todas as jogadas ali. Seria a sombra perfeita do Volpe. Eu acho que ele rebate bastante, mas mesmo assim ele foi seguro. Sim, ele representou bem ali do lado deles, cara. Mas pegando um gancho ali, e você acha que já vale a pena a gente mudar aí pra outra surpresa, que foi a saída do Crespo em uma contratação relâmpago? Tanto a contratação quanto a inscrição no BID, né, cara? Olha só, né? A gente até fez um pouco mais rápido aí o comentário do jogo, pra gente poder entrar nesse tema aí, que foi muito surpresa. A gente não conseguiu ainda se conciliar quando saiu as notícias e gravar muito o vídeo rápido pra vocês. Mas eu pessoalmente, eu acho que se tem uma coisa, uma coisa que até o São Paulo e o próprio Rogério pode defender, é a questão do respeito de contratação de técnico dentro do futebol. Porque tanto o São Paulo
quanto o Rogério Ceni foram totalmente antiéticos. Não tô falando que a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, mas não tô falando que foi errado de demitir o Crespo, alguma coisa assim. A gente já detalha um pouco mais isso. Mas a ética de 2 horas, mais ou menos, 2 horas da tarde anunciar a demissão do Crespo. Às 3 anunciar a contratação do Rogério. E às 8 o Rogério já tá no BID, às 9 ele tá no CT treinando. Isso não foi resolvido em tão pouco tempo assim. Isso não, assim, nem jogador você consegue contratar dessa forma. Então, o ponto que eu quero colocar isso estava negociado muito antes e a maioria das pessoas acham isso. É só o nosso ponto de vista aqui, concordando com a maioria das pessoas. Isso estava negociado muito antes do Crespo ser demitido e o Rogério aceitar. Visivelmente já estava definido, provavelmente o Crespo já tinha um ultimato, não conseguiu render no último jogo e cortaram o mais rápido possível. Sim. Basicamente é isso. E aí vamos entrar pro lado um pouco mais polêmico, você acha certo, não acha certo? Da parte da demissão do Crespo, pelo menos a gente estava conversando e até no nosso grupo a gente vem batendo papo aí. Não acho errado que o Crespo tenha sido demitido ou entrado no acordo, enfim, seja o que tenha acontecido. Eu gostava muito dele como técnico, sim. Eu acho que ele precisava de tempo dentro do clube, mais tempo, né? Porque ele saiu com 7 meses, se não me engano. Sim. Ele não saiu com um percentual ruim, saiu com 57%. O Rogério, quando saiu na primeira fase, saiu com 49%, se eu não me engano. Então, teoricamente, ali a gente pegou um que teve, né, menos aproveitamento como técnico. Sim. Mas a questão é que o São Paulo, o que eu não achei errado de sair o Crespo, é que o São Paulo não estava produzindo tanto mais, seja porque se for extra-campo ou se for só campo. O São Paulo não estava produzindo tanto. Os empates não é uma consequência normal, tanto empate assim. O volume de jogo de hoje foi totalmente diferente dos empates que a gente teve quando estava o Crespo. Voltando pro jogo de hoje, no último jogo a gente falou, o cara recebe a bola, toca pro lado, mas ele toca e você vê que ninguém passa. É um desinteresse muito grande pelo jogo. Hoje a gente viu um time diferente. Temo que seja um ímpeto de uma troca repentina de jogador, né? Sempre acontece isso. Entra um chefe novo no teu trabalho e você vai desempenhar até conhecer o cara. Então, eu temo que em curto prazo, esse daí é o São Paulo que a gente vai ver, mas a longo prazo, será que os caras vão respeitar tanto? Porque o Rogério não é um cara fácil, né? Não. Hoje, ele trouxe um time ali que tá mais perto do ideal, né? Não trouxe o Rigoni, a gente estava entrando lá com o Rigoni, Caleri e Luciano, que é o que a gente considera como o que a gente tem de melhor no ataque, entrando tudo de uma vez. A bola não chegava. Hoje o time chutou demais, como o Vitor citou ali, um volume de jogo impressionante, muito bom mesmo. A gente tem que torcer para continuar, mas por outro lado não adianta um volume de jogo tão bom se não tem bola na rede. Exatamente. Então a gente tem que continuar cobrando, a gente tem definidores que a gente pediu, né? Sim. Caleri, que é Rigoni, enfim, Rigoni lesionado, ok? Mas a gente tem até o próprio Luciano mesmo. O Luciano, eu acho que ele não vai fazer mais aquele papel que ele estava fazendo. Ele vai jogar mais para trás, talvez ali um 10, um armador, alguma coisa assim. Mas se apresentando muito mais dentro da área. Que eu acho, pelo menos. Vamos ver durante os próximos jogos. Mas outro ponto que eu quero colocar aqui tava sendo queimado pro Crespo, e hoje ele foi titular. Mas ainda não demonstrou que merece ser titular, que é o Orejuela, né? Eu ia perguntar, na verdade, do Benítez. O Orejuela, pra mim, cara... O Orejuela, pra mim, não vale o assunto. É o que eu te falei. Não vale a pena ser nem reserva. Ele nem opção pro banco. Cara, não tá jogando bem, não jogou bem, bola nas costas, não voltava pra marcar. Então, hoje eu entendo que ele colocou... dele era muito lenta, freio de mão puxado total. Hoje, teve que fazer uma substituição de última hora, colocando o Wellington ali pra cobrir a lateral esquerda, porque o cara não presta. A direita, né? Pra cobrir a direita. Vagabundo, preguiçoso, entendeu? Então, esquece, já era. Cara, um cara assim que... A gente recuperou o Benítez? Pra ser bem direto, o que você acha? O Benítez que jogou hoje não é o Benítez do moralmente, Rafa, pode ser que sim. Brigador. Mas a questão do Benítez eu acho que não é só moral, a questão é até física, porque é o mesmo histórico dele do Vasco. Ele veio com o histórico dele, ele não consegue fazer 5, 8, 10 partidas seguidas. Mas você sentiu que ele foi um cara mais aguerrido? Moralmente, sim, ele tentou mais. Brigou mais. Eu acho que se fosse o Crespo nesse jogo, ele não teria brigado tanto. Aí que eu queria chegar. Eu senti uma entrega maior dele do que comparado do Benítez do E até Crespo. Em momentos ali, acho que até essa entrega e essa vontade dele atrapalhou um pouco, que ele tentou alguns chutes que ele podia ter alçado, procurado mais o Luciano
ou o Uma Rigoni, referência lá na zaga, lá na pequena área. O Rigoni não, o Caleri, no caso, ele poderia ter procurado mais, mas ele tentou alguns chutes, ele tentou uns 2 chutes de esquerda ali, que você via que pô, não tinha por que ele fazer aquele chute. Então acho que essa proatividade dele até atrapalhou um pouco. Mas assim... Um pouco de ansiedade, na verdade. Ansiedade, boa, é isso aí mesmo. Mas a gente espera que esse seja o Benício. Ainda não é o Benício que a gente viu jogando no Paulista, a gente sabe o principalmente. quanto pode render. Quanto pode render, o quanto ele é inteligente armador. Porém, vamos ver até quando esse pique vai e até o quanto o corpo dele aguenta. Porque a gente sabe que ele tem um histórico de lesão, assim, que ele já emprestou ele com esse histórico de lesão aí quando ele veio do Vasco. Né? Pra finalizar, um 1-1 que saiu caro, correr atrás do resultado contra o Ceará, sexto empate seguido. 13ª colocação. E me preocupou muito, cara, sair com resultado negativo daqui, né? A gente saiu no empate ali, mas o próximo jogo é um jogo muito importante. A gente perde Miranda, mas volta Arboleda. Então um cobre o outro, né? Que a gente tava contando, não pode perder os dois ali. O Léo Pelé ainda continua, mas tem um desfalque importante, mas volta outro, quase do mesmo nível. Ainda acho que o Miranda tá nível bem acima do... Bem não, mas tá nível acima do Arboleda, mas o Arboleda consegue fazer a mesma posição ali. 2 jogos difíceis que a gente tem contra os Galinha, infelizmente se enquadraram em campo. E o Red Bull Bragantino, cara, tá que vem cara, não é tá à toa que ele tá bem. lá em cima da tabela. Então são 2 jogos difíceis, claro que, vamos pra cima dos Galinhas, vou ganhar, nem que for de 6-0, foda-se, cara. Mas é preocupante esse empate de hoje com os 2 próximos jogos que a gente tem. Pra resumir, pra finalizar, a gente não ganhou os jogos que seriam obrigação e a gente vai ter que fazer das tripas coração nos próximos jogos ali pra garantir 3 pontos e subir nessa tabela aí, né? E aí agora, voltando torcida, acho que se eu não me engano, contra os Galinhas já é 100%, se eu não me engano, ou 70%, acho que é 70%. Acho que 70%. Agora contar com esse apoio da torcida aí, que a gente sabe que dentro do Morumbi me empurra muito o time. Sim. E muitos jogadores que estão ali querem ver o Morumbi lotado, né? Mas tem um problema que a gente tá sofrendo, que é esse maldito horário, cara. Jogou hoje às 7, quem que chega? São Paulo, 7 horas, ninguém chega. Segunda-feira, 8 horas. Cara, clássico, coloca num domingo, coloca num sabadão aí. O futebol tá precisando de torcida, cara, já tá na hora. E acho que é isso aí, né, Vitor? Acho que é isso aí, cara. A gente tentou, foi um pouco mais rápido em todos os assuntos, mas precisava passar todos esses pontos aí. E é isso aí, pessoal. E vamos pra cima dos Galinha e que venha 3 pontos em cima deles. É isso aí, valeu.